Amém? Então tá bom. Eu estava orando por vocês, né? Por esse domingo, porque eu estaria aqui junto com vocês. E Deus começou a ministrar algo no meu coração. E aquela coisa, né? De ficar assim: será que é isso que o Senhor quer mesmo? Deus começou a falar assim: Renato, quero que você fale com a Manaim sobre família, né? E eu fiquei, mas eu queria uma confirmação de Deus. Aí não sei o que aconteceu, que rolou aí. Chegou um banner para mim do culto de hoje que estava escrito assim: uma igreja, uma família. E até o Ivan falou aqui agora há pouco sobre isso, sobre a família. E não tem nada mais poderoso do que uma igreja de fato, eu vou usar uma expressão talvez meio estranha, a cara de uma família. Todos entendem quando eu falo isso, né? E de fato, por que isso? Porque quando a gente pensa numa família, a gente está pensando num lugar, num grupo de pessoas que tem uma diversidade, por exemplo, de tipos de pessoas de idade. E de fato a Manaim é assim. A gente tem crianças aqui, a gente tem adolescentes, a gente tem jovens, a gente tem adultos, né? E cada um dentro do contexto de uma família tem a sua importância e a sua relevância dentro desse corpo de Cristo. Faz sentido para vocês? Cada um precisa exercer o seu papel. Eu falo isso porque às vezes a gente pode pensar assim: mas eu sou muito idoso para ter alguma importância dentro da igreja. Eu quero dizer, você tem um papel e uma importância sim dentro da igreja. Mas eu sou muito jovem, alguém poderia dizer assim: mas o que um bebê traz de diferença ou pode trazer de uma mudança na atmosfera, no ambiente de uma igreja? Tudo. Porque eu pego, por exemplo, um bebê, quando a gente traz um bebê aqui, não tem um bebê hoje aqui, né? Não tem, né? No fundo aí, né? Um bebê, né? Tem aí? Mas como chama esse bebê? Felipe. A gente olha para o Felipe, olha a alegria, gente, das pessoas que estão ao redor do Felipe ali. Os pais, a avó, um sorrindo. Um bebê traz uma alegria no ambiente onde está. É gostoso isso. Se eu pedisse para trazer o Felipe, olha o Felipe ali, olha que bonitinho, gente. Não é uma alegria? Isso é a família. E a igreja Manaim, ela tem essa cara de família. Eu conheço vocês há bastante tempo. Estava falando agora há pouco aqui, sei lá, acho que eu já vim ministrar pelo menos umas 6, 7 vezes aqui. E eu vejo mesmo esse ambiente que tem sido gerado de família nesse lugar. E a gente precisa valorizar isso, porque essa sociedade que a gente vive, ela não tem padrão nenhum de família. A gente vive uma sociedade onde as pessoas não respeitam umas às outras dentro da família. Elas não valorizam umas às outras, não impulsionam umas às outras. A família perdeu o seu valor. As pessoas estabelecem famílias e terminam com a família com muita facilidade. Perdeu o seu padrão. Então as pessoas lá fora, elas não sabem o que é uma família. E deixa eu pôr um play aqui no meu relógio aqui, senão ninguém vai embora hoje, tá? E as pessoas elas não têm noção do que é uma família. Já parou para pensar isso? Até talvez para muitos de vocês que estão aqui, para alguns de vocês que estão aqui, que é uma família, né? Às vezes a gente não tem uma noção plena do que é uma família. E as pessoas estão encontrando família onde? Dentro da igreja. Então a família tem sido um instrumento poderoso de alcance da sociedade, de transformação da sociedade. A igreja como família, e quando a gente fala de família também a gente pode falar sobre unidade, é algo poderoso para alcançar e transformar a terra. O próprio Jesus falava isso, o próprio Paulo incentivava isso. É ou não é verdade? E que a gente tivesse essa característica, porque isso seria poderoso para a expansão do evangelho do reino por toda a terra. E eu creio que as pessoas, ao entrarem na Manaim, elas vão ser impactadas, vão ser influenciadas por esse ambiente de família. A gente precisa de fato valorizar isso como algo importante, entendendo que eu tenho um papel dentro dessa família. Ninguém é irrelevante numa família. Ok? Vira uma pessoa que está do seu lado e fala assim: você é importante na família. Sabe, existe uma frase do pastor Carlito Paz, ali da igreja da cidade, em São José dos Campos, eu gosto muito, que diz assim: filhos honram os pais e pais promovem os filhos. Sabe? Então filhos honram pais e pais promovem os filhos. E eu queria falar muito sobre essa questão da honra e promoção hoje, e como essa cultura de honra, ela deixa um legado para as próximas gerações, e o poder que isso tem para
transformar a sociedade, transformar a terra, né? E não importa qual seja a realidade sua de família, pensando numa família natural, se você foi criado por um pai, ou por um tio, por um avô, por um irmão, por um amigo, por alguém que te adotou, não sei, não importa a tua condição. A Bíblia, ela traz uma responsabilidade, eu diria assim, um mandamento, né? Que a gente deve honrar os nossos pais para que se prolonguem os nossos dias. Está lá em Êxodo 20:12. Se você quiser abrir a tua palavra lá, diz assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, a vida flui a partir da honra. E quando eu falo a vida flui a partir da honra, e a gente entende o princípio da honra, não só de pai ou de tio, de alguém que te criou, mas a gente entende o princípio da honra como a honra àqueles que Deus colocou sobre as nossas vidas, crente ou não crente, porque a Bíblia não fala que é honrar o crente ou honrar o não crente. Pode ser um chefe, pode ser um líder aqui na tua casa, um pastor que Deus colocou sobre a tua vida, uma pessoa num ambiente que você convive. A importância da gente de fato honrar as pessoas que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas, porque é Deus quem estabelece pessoas sobre nós. Isso traz vida longa. E quando a gente pensa em vida longa, eu queria que a gente olhasse além do fim da nossa vida, dos nossos dias aqui na terra, porque aquilo que a gente estabelece aqui na terra deixa legado para as próximas gerações. Aquilo que está sendo estabelecido ao longo desses 18 anos como Manaim, daqui 50 anos o pastor Albino não vai estar mais aqui, e a igreja vai continuar se desenvolvendo e crescendo. Outros pastores estarão nesse lugar, desenvolvendo essa casa, e o legado, aquilo que foi gerado, o trabalho do pastor Albino, da sua esposa nesse lugar, vai perpetuar por outras gerações. A honra proporciona isso. E dentro do ambiente de família, dentro do ambiente de igreja, onde a gente se relaciona, é isso que acontece. A gente está honrando pessoas aqui nesse lugar, e tem pessoas te impulsionando, promovendo a tua vida. É verdade. Esses dias atrás eu estava num evento de família, e nós estávamos a gente faz uma vez por ano um acampamento da família. E a gente estava no acampamento da família, e a gente aí lá a gente tem o costume de dividir em gerações, né? Então tem a geração 1 que já faleceu, tem a geração 2 que é a geração do meu sogro e da minha sogra, tem a geração 3 que é a minha, e a geração 4 que é da minha filha. Então a gente chama de G1, G2, G3, G4. E a gente colocou todos os G2 lá, que são os meus sogros, minhas sogras, os irmãos da minha sogra, todos lá, uma família grande. E nós sabatinamos eles, e nós honramos eles. Sabatinamos no sentido assim, de perguntamos o que eles tinham para nos ensinar. O que você tem para me ensinar? Você é mais velho que eu quero te honrar, nós queremos honrar vocês, nós queremos aprender com vocês. Quando você entende que aprender com os mais velhos é uma atitude de honra, e a gente ia aprendendo, ouvindo eles por horas, o que eles tinham para ensinar, e depois, na hora que terminou, eles colocaram a geração G4, os nossos filhos no meio, começaram a orar, impulsionar, abençoar a vida deles, abençoar o destino deles, o futuro deles. É nesse ambiente de honra e promoção que a gente deixa legado para uma futura geração. Eu acabei de falar G1, G2, G3, G4, e a gente já fica falando quando vai chegar o G5. Legado dentro de um ambiente, dentro de uma cultura de honra. Você pode dizer amém? Amém. Sabe, eu lembro de quando eu comecei a namorar minha esposa, a Priscila. Foi uma história bem interessante, e essa história tem tudo a ver com o que eu estou falando, ministrando aqui nessa noite. Meu pai e minha mãe foram sempre de uma família muito humilde, e eram pessoas muito simples, e eu tinha uma relação de honra muito grande com eles. Eu e minha irmã, nós respeitávamos muito eles. Durante uma fase, meu pai como cristão, e uma fase meu pai não cristão, depois ele voltou para Cristo, e então não importava a condição, eu sempre honrei muito os meus pais. E eu lembro que uma vez minha avó, que é viva até hoje, tem 95 anos, ela queria ajudar os filhos que estavam todos apertados de dinheiro. Ela vendeu a casa que ela morava e dividiu o dinheiro que ela tinha recebido com os 4 filhos. Era uma casa simples, mas o dinheiro que minha mãe recebeu
dava para fazer uma viagem para os Estados Unidos. Era a herança que ela tinha recebido em vida. Essa história eu estou contando para vocês, gente, tem 30 anos atrás. Minha mãe já tinha recebido a herança dela em vida. E ela recebeu aquele dinheiro que dava para fazer uma viagem para o exterior. E minha mãe virou para mim, ela chegou assim e falou: filho, eu queria pagar uma viagem para você para os Estados Unidos. Eu não sei se você vai ter oportunidade de viajar de novo para fora, mas eu queria deixar queria impulsionar você. Eu fiquei meio assim, entendeu? Um pouco, era jovem na época, né? E falei assim: poxa, será que precisa de tudo isso, né? Mas ela queria me impulsionar nesse lugar. E a gente não entende muitas coisas de Deus, a gente não entende muitos impulsionamentos de Deus na nossa vida. A gente vai falar um pouco mais sobre isso até o fim da nossa mensagem nessa noite. Mas ela virou e ela falou assim: Renato, a pastora Luísa já esteve aqui? Não? Já? A pastora Luísa, minha sogra, tá, gente? A pastora Luísa está indo com a família para os Estados Unidos e um sobrinho dela vai também na viagem. Ele está sem acompanhante para o quarto. Você não quer ir junto? Vou. E nós fomos para os Estados Unidos. E nessa viagem para os Estados Unidos foi quando eu comecei a namorar a pastora Priscila. E nós estamos até hoje juntos, casados há 25 anos, servindo ao Senhor, ministerialmente, dando o nosso melhor, vivendo pela obra e vendo e permitindo Deus agir através de nós. E estamos deixando legado para as futuras gerações, fruto de uma honra e de um impulsionamento. O que Deus, aquela honra aos meus pais, o impulsionamento deles numa viagem dos Estados Unidos, permitiu que eu namorasse com ela, que eu casasse com ela, exercesse ministerialmente o nosso ministério. E quando eu e a pastora Priscila não estivermos mais aqui em vida, vai continuar se perpetuando aquilo que Deus fez através de nós. Faz sentido isso para vocês? A igreja Manaim lá não foi criada para acabar amanhã. E por isso vocês precisam entender bem isso. E por isso vocês vão entender o quanto torna a igreja Manaim saudável ter a cara de uma família. Sabe, muitas igrejas não têm uma identidade. E é gostoso a gente chegar aqui e saber, entender que vocês são uma família. Vocês sabem para onde vocês estão indo como igreja. Vocês não estão se comparando a ninguém, não estão sendo movidos por modismos, mas vocês estão de fato andando e caminhando debaixo de uma direção, uma visão que Deus tem dado para vocês. E que passa por ser uma igreja família. Faz sentido? E sabe, eu queria contar uma história para vocês que está na palavra de Deus, que é a história de Noemi e Ruth, que está ali no livro de Ruth. São 4 capítulos, é uma história bem pequena. Dá para vocês lerem com bastante tranquilidade, até antes de dormir hoje, se você quiser. Uma história rápida, mas não dá para a gente ler agora. Eu vou ler só alguns versículos ao longo da ministração, mas eu queria contar brevemente essa história, bem brevemente mesmo, sem muitos detalhes, porque a gente não tem tempo. Mas assim, essa história conta que Noemi e Elimeleque, que era o marido dela, eles decidem sair de Belém e ir para uma cidade chamada Moabe, por causa da fome que estava tendo na época. E eles se mudam com seus filhos para Moabe. Chegando lá em Moabe, conta a história que o seu marido Elimeleque vem a falecer. E não conta o porquê que eles faleceram, mas ele vem a falecer. E depois os seus 2 filhos se casam, com a Noemi, com Ruth e Orfa. Você imagina a situação que Noemi se encontrava de fato. E as plantações estavam melhorando e ela decide voltar para Belém. E ela vira ali para Orfa e para Ruth e fala assim: fiquem aqui, isso está até ali em Ruth capítulo 1, abre ali comigo em Ruth capítulo 1, verso 11 a 13. Diz assim, Ruth capítulo 1, verso 11 a 13, diz assim: disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo, poderiam vir a ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, e sou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois dessa luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficaria sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. E nessa conversa ali com Orfa e Ruth, Orfa decide voltar para trás, mas Ruth decide se comprometer ali com Noemi e fala: não, eu vou com você. Ela abre mão da sua vida, ela abre mão do seu legado, ela abre mão da continuidade da história ali da sua família para seguir
Noemi no lugar onde ela seria estrangeira. E ela chega ali naquela cidade, naquele lugar em Belém, e ela vira para Noemi, a sua sogra, e fala assim: Noemi, eu vou colher, eu vou buscar trabalho, e vou entrar em algum campo e vou colher aquilo que na época era permitido isso, eles colherem as espigas que caíam dos ceifeiros ali. E ela fala para Noemi que ela iria fazer isso, e Noemi fala assim: vai, pode ir lá. E ela vai num campo, entra num campo de forma casual. A palavra fala isso, ela não sabia onde ela estava entrando, ou que campo ela estava entrando. Ela entra ali para colher, ali para pegar aquele alimento que caía, e ao ponto de que o dono daquela terra chega em um determinado momento e pergunta para os seus servos ali: quem é aquela moça ali que está colhendo aquelas espigas? E eles falam: cara, ela é a nora da Noemi, a esposa de Elimeleque. E ali naquele momento, a história conta ali que o dono daquela terra se chamava Boaz, era um parente muito próximo de Elimeleque, ele era do clã de Elimeleque, uma pessoa muito rica. E a história também se desenrola um pouquinho mais, ao ponto de Ruth saber disso e contar para Noemi que ela estava colhendo as espigas naquele campo. E Boaz, sabendo de toda aquela história e vendo o empenho de Ruth naquela história, fala assim: olha, começa a colher com as outras mulheres, a partir de hoje você vai ter proteção e alimento e provisão aqui. E Ruth conta isso para Noemi, e Noemi fala assim para Ruth: Ruth, ele é um resgatador, segundo a lei de Moisés, ele pode casar com você, e ele pode trazer sustento para a nossa família, ele pode cuidar de nós. E de fato aquilo, e ela impulsiona Ruth para se casar com Boaz. Conta a história. Ela se desenrola mais essa história porque, na verdade, Boaz não era o parente mais próximo. Tem todo um momento da história onde ele procura um parente mais próximo e ele conversa com ele se ele gostaria de assumir aquela família ou não, e ele abre mão, e Boaz decide se casar aí com Ruth. E essa história é tão linda, porque Boaz e Ruth, eles têm um filho chamado Obed, e Obed tem um filho chamado Jessé, que tem um filho chamado Davi. E ou seja, a gente vê nessa história de uma pessoa que estrangeira numa terra, Noemi, Ruth como uma estrangeira, e Noemi ele sem família, agora na linhagem de Jesus Cristo. Olha que história maravilhosa, onde a gente vê a questão da honra e da promoção. E o primeiro ponto que eu queria deixar aqui para vocês é honrando a família da fé. Essa família aqui, que muitas vezes as pessoas não valorizam. E aqui Ruth capítulo 1, do verso 16 a 17, diz assim: respondeu porém Ruth: não me obrigue a deixá-la ou a voltar para longe de você. Onde você for eu irei, onde você ficar eu ficarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer eu morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de você. Ruth demonstra um compromisso profundo ao afirmar que Noemi, que o povo dela seria o seu povo e o Deus dela seria o seu Deus. Ela honra aqui nessa história os laços espirituais que existia ali em Noemi, e ela expressa uma disposição de compartilhar a vida com Noemi. E de fato essa é a mesma imagem, a mesma situação que nós vencemos hoje aqui como igreja. Nós decidimos andar juntos como família, como igreja Manaim. O Ivan mesmo falava aqui agora sobre a família. Ele não citou só somos uma família. Ele, antes de sair daqui da frente, ele falou assim: nós somos a família Manaim, uma parte do corpo de Cristo. Mas vocês aqui precisam honrar uns aos outros nessa relação. Vocês precisam ter um compromisso, uma aliança uns com os outros, de caminhar junto, independente das situações difíceis. Porque essa história que eu acabei de contar para vocês não foi uma história bonita na praia com abundância. Foi uma história de dificuldade, de tristezas, de perdas. Mas eles não deixaram de andar juntos, elas não deixaram de caminhar juntas.
honrando uma outra. Ali Ruth honrando Noemi, e Noemi impulsionando Ruth como alguém mais novo. E é isso que se faz num ambiente de família. E trazendo uma relação de uma família, a gente tem pessoas mais novas e mais velhas. Principalmente os mais novos precisam honrar aqueles que são mais velhos. Isso é poderoso. Hoje a gente vê lá fora, como eu falei, filhos desonrando os pais, filhos desonrando aqueles que são mais velhos. E a importância da gente aprender com aqueles mais novos ao entrar por essa porta, não entrar sem deixar de honrar aqueles que são mais velhos. Agora mesmo, o que aconteceu aqui? Pastor Albino, o que ele fez agora mesmo? Ele chamou, como chama a irmã mesmo? Dona Irene aqui na frente. O que ele fez aqui? Honrou a Dona Irene. Isso tem poder nas regiões espirituais. Isso toca o céu. Isso deixa legado. Sabe por quê? Porque quem viu isso ficou marcado. Eu estou falando por mim que estou aqui visitando vocês hoje, servindo vocês, e fui, puxa, que incrível que o pastor Albino fez aqui, honrando a Dona Irene, lembrando aqueles que se passaram, que abriram as portas das casas para que a igreja Manaim começasse. Nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos valorizar a presença um do outro. Nós precisamos nos doar uns pelos outros. Faz sentido isso para vocês? Precisamos abrir mão das nossas próprias vontades para ajudar uns aos outros. Que quando a gente ajuda um outro, isso é honra, amém? Ruth, ela vai trabalhar para sustentar Noemi. Foi isso que Jesus fez. Filipenses 2,4, Paulo ensina lá, né? Ele fala: considere os outros superiores a si mesmo. Não é verdade? Depois você pode ler todo Filipenses ali, capítulo 2, fala sobre isso. E a gente precisa honrar. Sabe, às vezes é um tempo que a gente dá para alguém, um almoço, um café, onde a gente vai só ouvir alguém. Isso é honra. Investir um tempo com o irmão na igreja, chegando mais cedo, sentando do lado dele, conversando com ele. Faz sentido? A gente precisa honrar as pessoas que estão com a gente. Participando da escola bíblica que tem aqui de manhã, é uma forma da gente honrar as pessoas que estão com a gente. Honrar os professores que estão se preparando para ensinar a palavra de Deus. Estando aqui nos cultos aos domingos. Gente, eu cheguei aqui hoje às 18h25. Já tinha gente ensaiando aqui, já tinha gente lá na recepção, recepcionando as pessoas. A gente precisa honrar essas pessoas. Enquanto a gente talvez estava em casa assistindo televisão, antes de vir para cá, um pouquinho já tinha gente aqui se dedicando e se doando para permitir que esse culto acontecesse. Amém? Segunda coisa que eu queria deixar com vocês é: promovidos por quem honramos. Ruth 2, 2, 3, capítulo 2, abre lá, Ruth capítulo 2, verso 2 e 3. Ruth diz assim: a Moabita disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Ó, eu quero dar destaque para isso, tá? No campo daquele que permitir. Ruth não sabia que estava no campo de Boaz. E aí, olha que a próxima frase fala: vá, minha filha, vá. Nós precisamos promover aqueles que nos honram. Vá. Pastor Albino, ele fala para vocês assim: vá, igreja Manaim. Faz sentido isso para vocês? Vá, avancem, alcancem essa cidade, façam a diferença nos lugares onde vocês estão. O que você precisa para impactar o lugar onde você está? Conta comigo. As pessoas mais velhas, elas precisam ser essas que impulsionam, que de fato se doam para que as pessoas mais novas possam cumprir o seu chamado, para que possam dar continuidade naquilo que está sendo gerado nesse lugar. Aquele que é honrado impulsiona aquele que honra. Amém? E Noemi demonstra respeito e apoio a Ruth quando ela diz, tratando-a como filha: vá, minha filha. É uma relação de proximidade. É o lance da família. Vá, filha, família.
Noemi estabelece uma relação com Ruth de família. Vá, minha filha. Impulsionamento, vá, mas não é um vá de qualquer forma. Vai aí, irmão, Deus te abençoe. Não é isso. É uma relação de proximidade. É aquela relação de sentar junto e falar: cara, o que você está precisando? Eu estou precisando disso. Eu vou te dar essas condições para que você vá. Eu estava aqui com o Gabriel vindo para cá e eu fico assim, sempre que eu penso no Gabriel, ele não sabe disso aqui, ele é bom, ele sabe, eu não sei, mas eu fico assim: como eu posso impulsionar ele ao destino dele? Porque ele me honra e eu impulsiono ele. Isso é bíblico. Ele me honra e eu impulsiono ele. Ele me honra e eu impulsiono ele. E isso vai deixar legado para as futuras gerações, porque amanhã eu não vou estar aqui, ele vai estar no meu lugar, fazendo o mesmo que eu estou fazendo, e outros virão depois dele e farão a mesma coisa. É poderoso isso. Poderoso. É poderoso. Será que as pessoas que abriram as portas das suas casas, no começo da igreja Manaim, poderiam imaginar que isso aqui, que hoje nem estão mais aqui presentes, poderiam imaginar, ver o que elas estão vendo aqui hoje? É verdade, pessoal? Talvez nem podia imaginar. Eu falo isso porque eu fundei uma igreja e comecei numa casa, como o pastor Albinho falou aqui, na casa de irmãos. E depois de 12 anos eu olho para aquela igreja e falo assim: mas nem no meu melhor sonho eu imaginei isso aqui. A geração mais velha tem a responsabilidade de impulsionar a mais nova. Amém? Promovendo proximidade ao ponto de tratá-los como filhos. Sabe, esses dias atrás nós tivemos um acampamento de jovens na igreja, no final de semana passado. E eles, em novembro do ano passado, eles me falaram: pastor, nós queremos fazer um acampamento de jovens e adolescentes. Eu falei: gente, faça, contem comigo para o que for preciso, eu quero só impulsionar vocês a isso. E eles fizeram um acampamento, foi incrível. Eles, como uma família, respeitando um ao outro, sem divisão, construíram algo maravilhoso. A presença de Deus veio naquele lugar, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas foram salvas naquele lugar, porque é uma promessa para a unidade da família. Deus fez coisas maravilhosas. Sabe, vocês conheceram a minha sogra, a pastora Luísa, ela não é uma bênção? Mas eu tenho que falar uma coisa para vocês: quando ela está comigo, tudo o que ela quer que eu faça, ela não quer fazer nunca. Se eu estiver junto, ela vai sentar na cadeira ali: faz você. Por que ela diz faz você? Porque ela quer me impulsionar ao meu destino. Eu honro a vida dela, ela é uma pessoa incrível. Eu honro a vida dela e ela me impulsiona. É assim que funciona. Eu posso falar para vocês: hoje eu acordei de manhã. Eu acordo quase todos os dias com mensagem dela, minha sogra. Vamos ver a de hoje. Está lá: bom dia, louvado e honrado seja o Senhor. Salmo 124, 1. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que todo Israel diga. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, Ele nos teria engolido vivos com a sua ira ardente contra nós. As águas nos teriam encoberto, a correnteza nos teria afogado. Louvado seja o Senhor que não permitiu que nos despedaçassem com seus dentes. Sim, as águas violentas de sua fúria nos teriam engolido vivos. Aí ela escreveu assim: Deus tem usado vocês, e oro para que sempre a glória do Senhor encha a igreja viva, que seja sempre o lugar conhecido por ser a habitação do Deus vivo. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Tem visão e propósitos claros. Não temam nada. O Senhor cuida da igreja como a menina de seus olhos. Bom domingo. Gente, vocês entendem que isso é impulsionamento? Como vocês acham que eu comecei meu dia? É isso aí, glória a Deus. Meus inimigos foram derrotados. Na linguagem popular é assim, eu até escrevi no meu Instagram hoje. As pessoas dizem que o mundo dá volta, o mundo capota, né? Eu ouvi falar isso, né? É incrível a gente ser impulsionado por aqueles que estão à nossa frente. Terceiro ponto que eu queria deixar para vocês é promovidos por Deus. Ruth capítulo 2, verso 12, diz assim: que o Senhor, repita comigo, que o Senhor recompense o seu trabalho, e que a sua recompensa seja completa da parte do Senhor.
o Deus de Israel, sobre cujas as asas você veio buscar refúgio. Eu quero que os irmãos entendam o seguinte, que nessa relação, nessa cultura de honra, quando a gente desenvolve a cultura de honra numa família, nós somos promovidos por Deus também. Olha que coisa poderosa. Ao honrar Noemi, Ruth encontra favor aos olhos de Boaz. A história que a gente leu no versículo anterior fala que casualmente ela entrou na terra de Boaz, mas na verdade Deus estava promovendo Ruth e Noemi nessa relação. Deus já sabia de todas as coisas. Eu vou atrair Ruth para o campo de Boaz. Promovida. Deus viu o coração de Ruth querendo servir Noemi, querendo honrar Noemi, se entregando por Noemi. Deus fala assim: eu vou promover ela, a linhagem do meu filho Jesus. Quando agimos com honra e lealdade, mesmo em situações difíceis ou de desacordos, podemos confiar que Deus nos guiará a um lugar onde a nossa fidelidade será reconhecida e recompensada. Você pode dizer amém? Sabe, tem uma história. Quando eu fui ministrar no exército, talvez você já tenha ouvido essa história, porque eu já preguei bastante aqui. Mas quando eu fui ministrar no exército, eu virei para meu pai e falei assim: pai, tem a ver com a questão da honra que eu falei anteriormente, para vocês verem como eu honrava meu pai. Eu falei: pai, nosso vizinho aqui falou que se eu entregar o xerox do meu RG para ele me tira do exército. Meu pai virou e falou assim: filho, não, o senhor não vai fazer isso. Eu falei: como não, pai? Ele falou assim: filho, você não vai colocar o homem à frente de Deus. Você vai orar e vai pedir para Deus assim: Deus, se for para você me tirar dali, me tira. Mas se for para ficar ali, fique. Na hora eu não entendi nada, foi muito difícil obedecer aquilo. Mas eu honrei meu pai. A história é a seguinte, que eu entrei no exército ali com um monte de gente. Eu acabei pegando o exército. Numa condição de honra, meu pai. Eu peguei o exército, e dentro do exército aconteceu algumas coisas muito interessantes. Eu comecei a ser promovido por Deus ali naquele lugar. Eu entrei como um recruta, virei um soldado. Ali eu tive a oportunidade de fazer um curso de cabo, fiz um curso de cabo. E ali depois fui promovido a cabo. E saí como um terceiro sargento ali. Em 10 meses eu saí do exército como um terceiro sargento, dando ordem a todo mundo que tinha entrado junto comigo. Promovido por Deus. Faz sentido isso para vocês? Às vezes não faz, mas Deus é assim que Ele funciona. Sabe, e eu entendo que Deus ele pode manifestar essa promoção na nossa vida de muitas maneiras à medida que a gente honra aqui no ambiente da igreja. Pode ser te dando um marido lá fora, uma esposa, uma promoção. Amém? Qual é a tua necessidade? Ruth e Noemi tinham uma necessidade, mas porque Ruth estava honrando Noemi, Deus deu um marido para ela. Sabe, há 11 anos atrás, mais ou menos, Deus me chamou para o ministério de maneira integral. Eu falei para vocês que a igreja começou numa sala de aula. Aí foi começando a chegar gente não dava mais, eu não conseguia, eu tinha que me dedicar àquilo. E eu nem tinha pedido aquilo para Deus. Era um plano de Deus. Deus me chamou para o ministério ali. Só que na época eu era empresário, estava trabalhando, ganhando dinheiro. E Deus falou assim: a partir de agora você vai trabalhar por reino. Na minha cabeça deu um nó. Mas eu falei assim: beleza, Deus, o Senhor está me chamando ali, sabia? Eu não tinha entendido de forma clara que era para eu viver o ministério. Falei: Deus, eu vou fazer isso então. E me entreguei para viver a obra. E o que começou a acontecer? Eu honrei um pedido de Deus para a minha vida. E Ele me promoveu. Vocês estão entendendo? Esses dias atrás nós abrimos a nossa terceira igreja viva, aqui em Hortolândia. Eu estava lá no primeiro culto e falei assim: Deus, eu nunca te pedi isso. Por que você está me dando essa igreja? Por que você quer que eu impulsione essa igreja? E a gente vê aí Deus dizendo assim: eu estou promovendo, eu estou te promovendo. Amém? Quarto ponto que eu queria deixar para vocês aqui é construir um legado. Ruth capítulo 4, abre lá no capítulo 4, versos 13 a 17. Ruth capítulo 4, 13 a 17 diz assim:
Assim Boaz casou-se com Ruth. Ela se tornou sua mulher e ele a possuiu. O Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem um resgatador. Que o nome dele se torne famoso em Israel. Ele renovará a sua vida e cuidará de você na velhice, pois é o filho de sua nora, que a ama e que é melhor para você do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e colocou no colo e cuidou dele. As mulheres da vizinhança deram-lhe o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Este foi pai de Jessé, pai de Davi, linhagem de Jesus Cristo. É o poder da honra e da promoção, de deixar legado. Gente, vocês conseguem imaginar que eu e você hoje temos acesso direto ao Pai, fruto da honra de Ruth a Noemi? Gente, vocês estão entendendo a história que eu estou lendo aqui para vocês? A história que nós acabamos de ler, que eu acabei de contar para vocês, ela exerce um impacto na minha vida e na tua vida. Hoje, nós podemos adorar a Deus livremente aqui, nós podemos cantar, nos aproximar de Deus, porque um dia Ruth resolveu honrar Noemi. Faz sentido? Gente, olha o poder da honra e da promoção. E por isso que vocês não podem ouvir essa palavra sem praticar imediatamente isso todos os dias aqui nesse lugar, nesse ambiente de família que vocês estão construindo aqui na Igreja Manaim. Isso é poderoso de fato sim para transformar a terra. Por que isso é poderoso para transformar a terra? Da mesma forma que a atitude de honra de Ruth a Noemi transformou a nossa vida hoje, milhares de anos à frente, gerações depois de gerações depois de gerações, o que acontecer com vocês aqui hoje, a honra e a promoção aqui dentro da Igreja Manaim hoje, pode afetar pessoas daqui 100, 200, 300, 500, 1000 anos à frente, se Jesus não voltar antes. Esperamos que Ele volte antes. Essa história nos ensina que a honra não traz promoção pessoal somente, mas também estabelece um legado que transcende gerações. Amém? Então, eu queria deixar um exemplo também aqui nesse item Construir um Legado, que é a TEP Global, que é uma ONG que eu presido. Essa ONG eu lembro do começo dela, 9 anos atrás. Inclusive semana que vem estou indo para Moçambique nesse projeto. Presido essa ONG já há esses 9 anos. E é tão impressionante. Eu lembro quando começou, Deus me deu uma visão. Eu falava dessa visão para as pessoas, ninguém entendia nada. Eu falava, porque Deus me deu visão, ninguém entendia nada. Mas aí tinha as pessoas mais próximas a mim, elas falavam assim: tá aqui, Renato, R$100 que via meu pai até hoje, 9 anos. Renato, tá aqui, ó, R$100. Via outro amigo próximo, tá aqui R$100. Ó, tá aqui R$100. Aí eu consegui juntar lá os primeiros R$1.000 para fazer a primeira coisinha. Não. E depois fazia outra coisinha. Aí fazia outra coisinha. Aí as pessoas iam de fato impulsionando. O que eu quero dizer com isso, que depois de 9 anos, a ONG que ela já arrecada centenas de R$1.000 por ano. E eu vejo o legado que ela está deixando em nações. Honra e promoção. Pessoas me promoveram, pessoas me impulsionaram. Eu não tinha dinheiro, pessoas me impulsionaram. Eu lembro da primeira vez que eu fui para a África, há 9 anos atrás. Eu estava num culto orando e Deus falou assim: vai para a África. Eu falei assim: Deus, eu vou, mas não tenho R$1 para ir para a África. Eu sentei na cadeira, uma irmã sentou do meu lado e falou assim: pastor, Deus mandou te dar um cheque para você ir para a África. Era dinheiro para a viagem inteira. Quantos estão entendendo? Impulsionamento. Deus faz isso, Ele promove, Ele quem faz. Mas eu tenho visões. A visão que Deus deu é que a TEP vai de fato implantar as 7 esferas da sociedade em muitos lugares onde ela passar. Muitas vezes viajando por vários países do mundo, eu passava na avenida, eu via um prédio, Deus falava assim: ó, aqui virá uma sede da TEP Global. Eu via a TEP Global, que é o nome da ONG, como uma das principais organizações não governamentais do mundo, como uma Cruz Vermelha, como um Médicos Sem Fronteiras. E eu creio que isso vai acontecer. Eu não vou ver, mas pessoas me impulsionaram para fazer a minha parte. Eu tenho impulsionado outros. E talvez daqui 100 anos ela de fato vai ser uma ONG do tamanho de um Médicos Sem Fronteiras.
mas alguém um dia começou lá atrás. Quantos se entenderam? E eu queria concluir da seguinte maneira, sabe? A gente falou aqui uma hora que essa igreja ela não foi fundada para acabar amanhã. Então a cultura da honra ela precisa ser desenvolvida e ensinada nesse lugar. E por isso hoje eu estou aqui ensinando sobre isso a vocês, estou falando sobre isso. Porque isso precisa estar na ponta da língua de vocês, precisa ser uma prática diária. Sabe, eu penso na história de Jesus, quando a gente vai lá em Mateus, sabe, em Mateus 26, 39. Mateus capítulo 26, verso 39. Jesus diz ali: não seja como eu quero, mas como tu queres. Presta atenção, Jesus está dizendo ali: não seja conforme a minha vontade. Ele abre mão da vontade dele para honrar o Pai. E sabe o que acontece com Jesus? Jesus é impulsionado. Adivinha para onde Jesus foi impulsionado? Quem quer falar aí? Para a cruz. E muitas vezes a gente está no nosso dia sendo impulsionado por Deus, e a gente está assim: nossa, vai ser coisa estranha, não estou entendendo porque Deus está permitindo eu passar por isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus não erra na tua vida. Deus, Ele é perfeito. Ele está impulsionando você. Jesus estava sendo impulsionado para a cruz, para um lugar difícil, de dor, de morte, de renúncia. Jesus estava morrendo numa cruz. Jesus era santo, Ele não tinha pecado, estava morrendo pelo pecado dos outros. Muitas vezes nós não vamos entender o impulsionamento de Deus para as nossas vidas, mas a nossa responsabilidade é honrar aqueles que estão acima de nós e permitir que nós sejamos impulsionados. Permita. Tem gente que também não deixa ser impulsionada. Seja livre, gente. Permita que pessoas impulsionem você ao teu destino. Quantas vezes eu fico constrangido por um impulsionamento de pessoas ao meu destino? É maravilhoso isso. É bíblico. Sabe, talvez você também não se sinta com nada para impulsionar ninguém. Isso também pode acontecer. Uma irmã pode dizer assim: mas pastor, eu não tenho que eu vou ajudar, como esse jovem aqui? Eu me sinto sem nada. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: às vezes aqueles 5 pães e 2 peixinhos pode alimentar uma multidão. Faz sentido? Ah, eu tenho só isso aqui. Eu tenho só esses 100 reais. Lembra da história da Tepa Global da ONG? Eu tenho só esses 50 reais aqui, mas olha, eu vou doar aqui. É só 50 reais. Hoje eu tenho vários projetos espalhados pelo mundo, porque alguém tinha 50 reais em pãozinho. Que quando a gente age dessa maneira, a gente se entrega para impulsionar alguém com aquilo que a gente tem. Deus libera o sobrenatural. Deus, Ele faz o impossível acontecer. Porque não é sobre 50 reais. O teu cuidado, o teu suprimento e a bênção sobre a tua vida vem da parte de Deus, não é do teu trabalho. Mas pastor, eu tenho só 50 reais. Quantas vezes eu recebi para o projeto da Tepa Global 50 reais de alguém que não tinha nada? Faltou alguma coisa para aquela pessoa? Não, Deus sempre supre. Sempre supre. Porque isso é uma promessa bíblica para nós, que é Ele quem supre as nossas cidades. Eu poderia dar um exemplo bem simples. Nós passamos uma pandemia. Não foi difícil a pandemia? Foi ou não foi? Alguém passou fome aqui? Deus é quem supre as nossas vidas. Não é sobre dinheiro. Tem gente que perdeu o emprego, tem gente que ficou sem, empresário deixou de vender, as pessoas perderam clientes. Ninguém deixou de comer, porque está na palavra que Ele vai suprir as nossas necessidades. Você pode ir nos países mais pobres, lá nos lugares mais pobres da África, está lá o pessoal tudo comendo. Eles podem comer só mandioca, mas está comendo. Deus, Ele supre. Amém? Vamos ficar de pé, quero orar por vocês nessa hora.